Tia May, sua gostosa. Olá amiguinhos do meu canal do YouTube, vamos dar um tempo com esses vídeos mais tensos antes que alguém acabe se matando ou entre em depressão e bote a culpa em mim. Bom, tá rolando uma treta aí atualmente pelo fato da nova Tia May ser a deliciosa da Marisa Tomei. Marisa Tomei, o que é ela de stripper no filme do Lutador, hein? Bom, eu sou um grande fã do Cabeça de Teia, desde provavelmente muito antes de muitos desses puristas do Amigão da Vizinhança terem nascido. Eu passei o fim dos anos 80, os anos 90 e uma boa parte dos anos 2000 acompanhando as histórias do nosso adorável Homem-Aranha. Mas vamos falar um pouco da nossa amável e onipresente Tia May e das suas incontáveis encarnações ao longo da história do Homem-Aranha. Vejam só, a velhota apareceu pela primeira vez nos quadrinhos no ano de 1962, que por sinal é 2 anos antes da linda Marisa Tomei nascer. Portanto, estamos falando de personagens criados no iniciozinho da década de 60, ou seja, dentro de um contexto histórico, social, muito próprio daquela época. Então, dentro desse contexto de época, nada mais apropriado que uma senhora frágil, envelhecida, recém-viúva, né? Era exatamente o tipo de personagem excelente para dar um bom contraponto na história do herói, no caso, o super-herói Homem-Aranha. Era uma novidade, na verdade, você trazer o super-herói para uma visão um pouco mais próxima do ser humano, um pouco mais próxima da realidade, né? Existia ali um contexto onde você não tinha um super-herói mega boga, mega fodalhão, entendeu? Era um piá de prédio, na verdade era um piá de bairro, mas, enfim, vocês entenderam. Morava com a tia viúva, perdeu os pais quando criança e tudo mais. Tem todo esse lance da tragédia familiar, tem todo esse lance dele ser um cara comum, que nem eu, que nem vocês aí, que naquela época era uma grande novidade, né? Todos os heróis, na verdade, antes do Homem-Aranha, antes dessa safra que veio na época do Homem-Aranha, eram heróis fodalhões pica das galáxias, né? Um pouco diferente do nosso Cabeça de Teia. Vale lembrar também que era uma época onde ainda estava rolando a Guerra do Vietnã, foi um pouco anterior ali ao grande boom da segunda onda do feminismo, que estava bem no seu começo ainda, e antes do Festival de Woodstock acontecer, que também foi um marco bem importante aí para várias mudanças comportamentais, principalmente nos Estados Unidos. Portanto, mostrava assim uma mulher mais frágil, mais dependente, mais caseira, bela recatada do lar, que tinha um ar bem mais conservador e que acabava sendo até reforçado pela sua aparência de uma mulher de mais idade, né? Que é uma coisa que a visão que se tinha de tia naquela época era uma matrona, né, cara? Uma mulher mais velha. Bom, eu não vou entrar no mérito de discussões ideológicas sobre isso, algo do gênero, mas na verdade foi só para ilustrar para vocês o contexto de época no qual o Homem-Aranha e, consequentemente, a Tia May foram criados, né? A partir de que momento da história do mundo eles surgiram? Bom, durante muito tempo, enquanto o mercado editorial de quadrinhos estava ainda crescendo, a Tia May teve sempre o mesmo padrão, a mesma carinha, o mesmo jeito. Lá pelos anos 80, metade dos anos 80, ela começou a ter mais relevância enquanto personagem coadjuvante dentro das histórias, onde ela servia principalmente como suporte emocional do Peter Parker, no caso, né? E também ela passa a se destacar mais, passa a ser uma personagem mais importante dentro da história, o público começa a gostar mais dela, ela acaba virando um ícone dentro do universo do Homem-Aranha. Incontáveis vezes a gente teve que ver, né, o Peter Parker dar altos migué forçado aí pra velhota não descobrir a identidade secreta dele, tanto quanto teve que salvar a pele da tiazinha várias vezes, né? Bom, aí lá da metade pro fim dos anos 80, começo dos 90 também, a Marvel começou a ter um monte de sagas, né, que colocavam seus personagens em realidades alternativas, em situações diferentes da usual, né? Alguém mais velhote, que nem eu, deve lembrar daquelas séries que tinham chamadas What If, né? O que aconteceria se? Onde essas histórias colocavam os personagens dentro de contextos diferentes do seu contexto original. Né? Tipo, tinha uma história lá que o Homem-Aranha, o que aconteceria se a Gwen Stacy não tivesse morrido? O que aconteceria se tal coisa não tivesse acontecido, ou tivesse acontecido, e assim por diante, né? Isso virou uma febre na época, acontecia tanto na Marvel quanto na DC. Eu não lembro exatamente quem começou com isso, mas o fato é que foi uma coisa que se popularizou bastante na época, e abriu precedente aí para várias situações alternativas para os personagens. O que também acabou abrindo precedente para que surgissem vários universos alternativos dentro da Marvel, né? Todo mundo aí, quem é mais fã da Marvel, quem conhece quadrinhos, certamente sabe das várias terras, né, dos vários planetas Terra paralelos que nós temos. Sendo assim, nos anos 90 começou a surgir também uma
maior atenção com esses universos paralelos, né? Com essas realidades alternativas e tudo mais. Mas enfim, no fim das contas, entre tantas reviravoltas, versões do planeta Terra, realidades alternativas, reboots, versões diferentes, reviravoltas editoriais, mudanças de cronologia, tanto em edições e títulos como dentro da própria história, e toda essa confusão que apenas o mercado dos quadrinhos é capaz de nos proporcionar, nesse meio tempo, a nossa querida tia May já teve o Dr. Octopus como inquilino, namorou e quase casou com ele, morreu assassinado e voltou dos mortos por causa de um pacto que o Peter Parker fez com o Mephisto, já descobriu a identidade secreta do Homem-Aranha umas trocentas vezes, já foi uma versão do Homem-Aranha onde ela era a Spider-Man, tanto quanto também já foi a Tia de Ferro num universo paralelo, e também a Tia Formiga em outro, e a Spider-Lady em outro. Até a Arauto do Galactus a véia já foi, gente. A Marvel, esse monte de pira louca, né? E no universo regular do Homem-Aranha, atualmente ela mora com Peter Parker e Mary Jane na torre do Quarteto Fantástico e tá se engraçando lá por aquele mordomo Jarvis, né? Tô vendo tudo. Enfim, ela teve tantas versões diferentes quanto o próprio Homem-Aranha. E atualmente no universo Ultimate, tanto nas animações quanto nos quadrinhos, ela é representada como uma mulher com uma aparência mais jovem, mais moderna, mais independente, bem menos envelhecida, muito menos frágil do que ela era representada no começo. Por sinal, ela tá a cara da Meryl Streep no Diabo Veste Prada, hein? Portanto, na minha percepção, não me parece lá muito útil, sequer necessário, esse purismo e essa cagação de regra em relação à adorável velhinha ou a deliciosa MILF. É a tia May, ponto. E sei lá, se você se sente desrespeitado, se você não gosta de uma versão diferente da véia, entendeu? Se você não acha bacana colocar uma mulher com uma aparência mais jovem, com um jeito mais atual, você sempre pode, sei lá, você sempre pode escolher a sua versão favorita da tia May, matar a saudade dela nos quadrinhos, ou nas animações, ou nos games. Whatever. Eu vejo essa tia May dos filmes atuais tão somente como mais uma versão da tia May, como mais uma encarnação da velhota. Tanto quanto o próprio Homem-Aranha é uma versão específica para o cinema, uma versão específica para este momento, para esse período ou para aquele contexto onde ele foi colocado. Tanto quanto todo o universo da Marvel que está surgindo no cinema agora também é uma adaptação, também é uma versão específica para o cinema. Mesmo que calcada de forma até muito fiel aos quadrinhos, ainda é uma versão para o cinema. Ainda sobre a querida tia May. Bom, ela é uma mulher, é uma figura feminina. Desde os anos 60 para cá, as mulheres mudaram muito o seu papel na sociedade, a porra toda, entendeu? Enfim, existe uma grande evolução no papel da mulher, no papel feminino dentro da nossa sociedade desde que essa personagem foi criada. Então acho que não existe nada mais natural do que ela de fato ser atualizada para nossa época, para o momento em que a gente tá vivendo. Sério mesmo que vocês conseguem imaginar assim, atualmente, a tia May com a veinha de cabelinho branco, frágil, nos dias de hoje? Para mim se trata de contexto de época e de contexto até de como a obra está sendo conduzida, nada além disso. E também nada demais. Pra quem gosta dos seus personagens no quadrinho, como eles são nos quadrinhos, bom, valeu gibi e não fique de choradeira quando sair um filme. Filme esse que, por sinal, muitos de vocês ficam enchendo o saco, né? Ah, eu queria tanto ver um filme de tal super-herói. Ah, eu queria tanto ver tal filme, tal adaptação. Aí quando sai a adaptação, vocês ficam puto. Ficam de choradeira. Pô, velho, paciência. É óbvio que tem um monte de filme de super-herói bem bosta por aí. Óbvio. Mas fazer o quê, cara? Por sinal, acho que daqui a pouco eu vou fazer um vídeo sobre adaptações para o cinema, ou quadrinhos, ou games, enfim. Bom, basicamente essa é a minha visão sobre as mudanças da adorada tia May ao longo dos anos, ao longo das mídias, em relação à história do nosso querido Homem-Aranha. Se esse vídeo tiver bastante visualização, vocês curtirem o formato, compartilharem por aí, a galera gostar, talvez eu faça outros mais ou menos dos mesmos moldes, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, dê o teu like, parará, aquela coisa toda. Se quiser me seguir nas redes sociais, estão todas aqui embaixo. Se quiser ouvir as minhas bandas, os links também estão todos aqui embaixo, beleza? Grande abraço pra vocês e até a próxima. Fui!